Boa noite, graça e paz de Jesus seja sobre a tua vida. Você que nos assiste também pela internet, na sua casa aí, receba a paz do Senhor na sua casa ou aonde você estiver. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje aqui, ela surgiu de uma reflexão que eu tenho feito em Deus sobre esse tempo de pandemia. A gente tem conversado, eu tenho conversado com muitos irmãos aí, tenho refletido também sobre esse tempo que nós estamos vivendo. E nós não temos dúvida, né? Já foi falado aqui diversas vezes, que a pandemia é um juízo corretivo de Deus. Quando nós pensamos que ela está terminando, ela volta, né? A gente não seguia muito pela imprensa, porque a gente sabe que nem tudo é verdade, mas a gente começa a ver pessoas próximas a nós sendo contaminadas com vírus. Então realmente a gente vê que a doença persiste e tem até aumentado. E o que tem feito eu refletir sobre esse tempo é que mesmo num tempo de calamidade, eu tenho feito duas perguntas a Deus. A primeira pergunta é por que, mesmo num tempo como esse, existem tantos cristãos mornos e frios. Existe tanta gente fria e morna na fé, num tempo que seria normal nós nos apegarmos mais a Deus. Nós cantamos aqui essa última canção agora, que o meu coração é o teu altar, e realmente deve ser, quer dizer, um tempo de se achegar mais a Deus, de ser mais fervoroso na oração, na leitura da palavra, na comunhão. Infelizmente, a gente vê vários cristãos mornos e frios. E a outra pergunta que eu tenho feito a Deus também, nesse tempo de calamidade, né, os campos eles estão brancos para a colheita, porque seria normal num tempo de calamidade as pessoas estarem mais sensíveis à palavra de Deus, estarem mais sensíveis à pregação, e nós temos também visto uma resistência na pregação do Evangelho, tanto na pregação individual quanto na pregação coletiva. Então eu tenho me indagado, eu tenho feito essas perguntas a Deus, porque é normal que num tempo como esse nós tivéssemos cristãos mais fervorosos, mais achegados a Deus. É normal num tempo como esse que houvessem mais conversões, mais gente se rendendo, entregando a vida ao Senhor. Eu tive uma experiência uns dias atrás, aí, aproximadamente um mês. Eu cheguei em casa e minha esposa estava conversando com meu filho mais velho na porta de casa, e chegou um morador de rua, que depois eu fiquei sabendo, ele dormia ali numa marquise próxima ali onde eu moro, pedindo um prato de comida. E enquanto minha esposa subiu para preparar um prato de comida para ele, eu comecei a pregar para ele, né, dizer que nós íamos dar aquele prato de comida que ia saciar a fome dele, mas a fome da alma, a fome da alma dele, a sede da alma dele, só Jesus poderia saciar. E comecei a pregar para ele. Meu filho também cooperou, que já tem essa veia evangelística também, começou a cooperar. Nós pregamos para aquele menino e ele ouviu, mas não aceitou. Então você veja que a pessoa, num tempo de calamidade desse, numa condição de rua, até ouviu a palavra, mas há uma resistência. Eu continuo pregando para ele. Ontem mesmo conversei um pouco com ele. Eu creio que esse menino ainda vai se render ao Senhor, mas pelo tempo que nós estamos vivendo, pela condição, né, em tempo de calamidade, é normal as pessoas estarem mais sensíveis, mas a gente nota uma resistência tanto na pregação pública como na pregação individual. Bom, eu creio
que uma das respostas está no texto que nós vamos ler agora. Eu creio que uma das respostas para esse quadro de frieza, esse quadro de resistência ao Evangelho que nós vivemos atualmente, Jesus nos responde lá em Mateus 6, a partir do versículo 19, ou seja, do versículo 19 até o 21. Se puder acompanhar aí, Mateus 6, versículo 19 até o 21. A palavra diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu vou ler o versículo 21 novamente. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu creio que o que Jesus está dizendo aqui, quer dizer, é bem claro para nós, né? O que ele diz aqui: se o teu tesouro estiver na terra, seu coração vai estar na terra. Se o teu tesouro estiver no céu, o seu coração vai estar no céu. Então eu creio que a resposta hoje para essa frieza, essa mornidão espiritual e essa resistência à pregação do Evangelho, eu creio que está no fato de que tem muita gente hoje com o coração na terra. Tem muita gente hoje presa com o coração na terra. Eu lembrei de um exemplo bíblico, que numa mesma situação, dois homens, né? Eles têm reações diferentes. E a gente percebe que um, nitidamente, apesar de ser um homem de Deus, mas estava com o coração na terra. E o outro estava com o coração no céu. E eu queria relembrar essa história com vocês hoje aqui, essa noite. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo de 1 ao 13, que é a história de Davi e Urias. Sei que tem muita gente aqui que conhece, mas a gente vai ver aqui que nesse episódio aqui, um estava com o coração na terra e o outro com o coração no céu. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este: como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas.
Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Aqui nós vemos nitidamente nesse texto que o coração de Davi, apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um homem ungido por Deus, o coração de Davi naquele momento estava totalmente voltado para a terra. Se a gente voltar lá no versículo 1 e 2, diz que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi, um homem de Deus, um homem ungido por Deus, mas que naquele momento estava com o coração totalmente inclinado para a terra. Era comum, como diz aqui no versículo 1, os reis irem para a guerra. Davi ficou em Jerusalém. Aí já começou a inclinação dele para a terra. Era normal os reis irem para a guerra, e Davi ficou em Jerusalém. Não só ficou em Jerusalém, como no versículo 2 diz que ele ficou passeando e cobiçando. Ele ficou no palácio, no terraço do palácio, passeando e cobiçando a mulher de Urias. Então nós vemos que Davi, um homem ungido por Deus, nesse episódio ele estava com o coração dele totalmente inclinado, totalmente voltado para a terra. E em contrapartida, a gente vê no versículo 11 um coração de Urias totalmente inclinado para o céu. O versículo 11 diz assim, respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então aqui, ao contrário de Davi, a gente vê Urias com o coração totalmente inclinado para o céu. Ou seja, ele honrou a arca. A arca naquela época representava a presença de Deus. E ele fala que a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Quer dizer, ele não só honrou a arca, que representava a presença de Deus, como ele honrou o seu povo. Ele honrou Israel e Judá. Ele honrou também Joabe, que era o seu senhor, que era quem presidia sobre ele na guerra. Ele honrou os seus amigos que estavam no campo de batalha. Então a gente vê Urias, um homem com coração totalmente inclinado para o céu. Era lícito ele ir para sua casa, era lícito voltar de uma guerra e ele ir para sua casa, ainda mais que ele tinha o aval do rei para isso. Mas mesmo assim ele se recusou a fazer isso. Então, na verdade, nós vemos nesse episódio que, independente da nossa estatura espiritual, Davi foi ungido por Deus, Davi era um homem de Deus, mas independente da nossa estatura espiritual, um dia nós podemos se deparar com o nosso coração totalmente inclinado para as coisas da terra. E depois desse episódio que resultou, esse episódio trágico na vida de Davi, que resultou num adultério e um homicídio, nós vimos as consequências trágicas na família de Davi. Após ele ter cometido esse adultério, porque estava com o coração totalmente inclinado para a terra, e um homicídio, seu filho Amon, cometeu incesto com sua irmã Tamar. Seu outro filho, Absalão, matou o irmão Amon por conta desse incesto. Absalão se rebelou contra Davi e tentou tomar o teu reino.
Então Davi, um homem ungido por Deus, sofreu tudo isso por ter desviado o coração do céu e posto seu coração na terra. Ter o coração na terra pode ser trágico em qualquer momento da nossa vida. Nós desviarmos o coração do céu e colocarmos o coração na terra, isso pode ser trágico em qualquer momento da nossa vida. Há cerca de uns 30 dias atrás, eu conversava com meu filho mais velho, que ele estava numa confusão, numa crise, por não conseguir conciliar a vida profissional com a obra de Deus. Menino que praticamente foi criado dentro da igreja, vive intensamente o reino de Deus. Em determinado tempo da vida ele começa a ter algum sucesso profissional e ele estava crisado e confuso porque ele não estava conseguindo conciliar a sua vida profissional com a obra de Deus. E eu já vinha meditando nessas coisas, nessa palavra, e eu comecei a conversar com ele, dar exemplo a eles de irmãos que, mesmo sendo profissionais bem-sucedidos, mas que seguem fazendo a obra de Deus, como a gente costuma brincar aí, se vira nos 30, começa a conciliar a sua vida profissional com a obra de Deus, porque nós temos um chamado, e todos nós temos um chamado, e é importante que nada nos tire do foco, nos tire desse chamado. E nessa conversa com ele, a ficha dele, vamos dizer assim, começou a cair, mas teve um ponto que foi fundamental para ele entender aquilo que eu estava falando. Foi quando a minha nora, lembrou, me ajudou na conversa, e lembrou da história de um irmão que congrega conosco aqui, muitos conhecem, o Rocha, que ele é um oficial da Marinha, e que num tempo da vida dele, ele foi selecionado para aquela viagem, para a viagem de ouro da Marinha, que é um prêmio que a Marinha dá aos melhores marinheiros, aos melhores oficiais. E ele estava numa crise de se viajava, se aceitava, se não aceitava, porque ele estava numa época, a sua vida ministerial estava fluindo, e ele tinha retornado até algum tempo do Mato Grosso, estava aqui em Niterói, e ele nessa crise, se ia ou não ia, conversando com a gente, conversando com vários irmãos, nós chegamos à conclusão, ajudamos ele nessa questão, que aquele era um prêmio que ele tinha recebido e só podia ser de Deus, que ele fosse, e eu lembro que ele foi assim, mas com o coração muito apertado, porque eram 5 meses de viagem, e em alguns lugares ele ficava totalmente incomunicável, então tinha o peso da família que ele deixou aqui, e da igreja que ele ama, que ficou também toda aqui em Niterói e aqui em Cabo Frio. E nesse exemplo, então, eu falei para meu filho, que o importante para Deus não é apenas o que fazemos, é onde está o nosso coração. Independente daquilo que você esteja fazendo. Esse irmão tinha a época que ele ficava lá no meio do mar, lá do oceano, totalmente incomunicável, mas nós tínhamos certeza que o coração dele estava aqui, estava na família, na igreja. Então, para Deus, o importante não é apenas o que você faz, mas onde está o teu coração. E eu creio, que a frieza espiritual e a falta de correspondência do Evangelho está associada a corações presos a coisas terrenas. Eu creio que essa frieza espiritual que a gente tem experimentado hoje, essa resistência à palavra, ao Evangelho, está associado a corações presos às coisas terrenas. Eu listei aqui
Eu creio que essa lista é muito grande, né? À medida que eu for falando aí, você pode lembrar de alguma coisa que possa estar te prendendo nesse momento o teu coração na terra. Mas eu listei 4 coisas aqui que eu creio devem ser as principais hoje que têm prendido o coração de muita gente aqui na terra, como naquele momento prendeu o coração de Davi. Primeiro, assim como aconteceu com Davi, a cobiça. A cobiça, ela tem prendido o coração de muita gente aqui na terra. Não só a cobiça impura, né, como foi o caso de Davi, mas qualquer tipo de cobiça. Davi, ele cobiçou a mulher de Urias, mas existem vários tipos de cobiça. Hoje nós vemos muita gente, né, na cobiça do dinheiro. Paulo chama isso de fascínio pelas riquezas, lá em Timóteo 6, quando ele vai aconselhar Timóteo. A gente vê muita gente cobiçando riqueza, fascinado pelas riquezas. Quando Paulo, precisa abrir não, mas em 1 Timóteo 6,10, ele fala do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ele diz que nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então qualquer tipo de cobiça, seja uma cobiça impura, seja uma cobiça por dinheiro, fascínio por riqueza, ou seja, qualquer tipo de cobiça, assim como aconteceu com Davi, ele tira o nosso coração do céu e coloca o nosso coração na terra. Outra coisa que eu tenho visto, né, que a gente vê, são corações presos ao sentimento. Gente, às vezes, que quer casar a qualquer preço. Casamento é uma bênção de Deus. Estou casado há 30 anos, posso testemunhar isso. Casamento é bênção de Deus, mas quando está no centro da vontade dEle. Casamento é uma bênção, mas ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu e minha esposa conversávamos também há dias atrás com uma irmã, e a gente justamente ministrava isso para ela, né? Falando acerca do casamento, falando que realmente é uma bênção de Deus, mas existe uma condição. Ele precisa estar no centro da vontade de Deus. E tem muita gente presa, agarrada na terra ao sentimento, querendo às vezes casar a qualquer preço, achando que casamento é a solução. Isso nós falamos para essa irmã. Casamento está longe de ser solução para a vida de alguém. A solução para a nossa vida é Jesus. A solução para nós casados, solteiros, jovens, velhos, a solução para a nossa vida é Jesus. Então tem gente presa ao mundo, à terra, por cobiça, tem gente presa à terra por sentimento, tem gente com coração preso à terra por cobiça, tem gente com coração preso à terra por sentimento, tem gente com coração preso à terra por ressentimento, amargura, tem gente amargurada com pai, com filho, com cônjuge, com irmão na fé, com colega de trabalho, com patrão. Então tem muita gente ressentida, muita gente com coração preso na terra por falta de perdão. E o modelo que nós temos, o nosso modelo, que é Jesus, né, ele quando estava lá na cruz, né, sendo açoitado, maltratado, humilhado, espancado, ele fez a seguinte declaração: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, independente da ofensa que nós sofremos, independente do tamanho da ofensa que nós sofremos, nós precisamos perdoar. Deus dá mais valor à reconciliação do que à oferta. Ele fala isso na sua palavra.
Então, um coração ressentido, um coração amargurado, é um coração preso à terra, é um coração que não cogita das coisas do alto, fica preso naquele sentimento, melhor dizendo, naquele ressentimento. Então, cobiça, sentimento, ressentimento, são coisas que prendem o nosso coração aqui na terra. E por último, eu listei aqui, como eu falei, tem várias coisas, mas eu destaquei essas 4. Talvez, junto com a cobiça, essa aqui que eu vou falar agora, seja o que mais tem prendido o coração de pessoas aqui na terra, é o medo. O medo nos aprisiona. O medo, ele prende o nosso coração às coisas terrenas. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de faltar. Tudo isso está presente hoje nessa calamidade que nós estamos vivendo. Então tem muitas pessoas amedrontadas, presas, com o coração preso na terra por conta do medo. Aí quando o nosso coração ele está aqui na terra, preso a essa questão do medo, nós esquecemos das promessas de Deus. A palavra diz que os nossos dias na terra, eles estão contados. Ninguém vai antes. Ninguém vai antes. A gente brinca aí que quando toca a senha não tem jeito. Mas ninguém vai antes do tempo. Então, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas nós não precisamos viver aterrorizados, amedrontados, com medo de morrer. Paulo declara na palavra que morrer é lucro. Estar com Deus é bem melhor, mas o medo de morrer tem prendido muita gente. Medo de ficar doente, né? A palavra diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós, quando estamos presos nesse medo, com o coração terreno, nós esquecemos dessas promessas. Quantas pessoas nós temos aqui, eu sou uma delas, quantas pessoas que nós temos aqui que foram curadas da Covid? Então, medo de ficar doente, medo de faltar, né? A palavra também diz, é promessa, não andeis inquietos com o que comer, beber ou vestir. Deus conhece, Deus sabe da tua necessidade. Mas existe muita gente presa, com o coração preso na terra, por cobiça, por sentimento, por ressentimento e por medo. E essas coisas tiram o nosso coração do céu, né? Isso nos afasta de Deus. O coração preso a essas coisas, tem muitas outras coisas que prendem o nosso coração aqui na terra. Como eu falei, talvez eu esteja falando aqui, você pode estar lembrando de alguma coisa que eu não citei aqui, mas que tem prendido o teu coração na terra. E isso nos impede de cogitarmos as coisas do alto. Nós não conseguimos enxergar as coisas na ótica de Deus. Se o meu coração não está no céu, como Jesus falou, se eu não estou juntando tesouro no céu, eu estou juntando tesouro na terra, eu não enxergo, porque aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Aí eu deixo de enxergar as coisas do alto, eu deixo de enxergar as coisas que estão óbvias, que estão na palavra de Deus, né? Que os nossos dias estão contados, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que a gente não deve andar ansioso por coisa nenhuma. Então, se o meu coração está nas coisas terrenas, eu não consigo enxergar as coisas do alto. Já estou terminando. Davi era um homem de Deus, mas num determinado momento da sua vida, ele colocou o seu coração na terra. Pode ser a condição de alguns que entraram aqui nessa noite. Pode ser a condição de alguns que ainda não entregaram sua vida a Jesus. Mas pode ser também, não, com certeza, né? Quem não entregou a vida a Jesus, com certeza está com o coração na terra. Mas mesmo você tendo entregue a tua vida a Jesus, pode ser que nesse momento o teu coração esteja inclinado para as coisas da terra. Eu queria orar com você nessa noite.
queria orar para que o Senhor realmente possa nos libertar das coisas terrenas. Fecha teus olhos, né? Curva sua cabeça, começa a orar a Deus. Você sabe aquilo que tem te prendido. Você que porventura está frio, está morno espiritualmente. Você que entrou aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você sabe, pode ser a cobiça, pode ser o sentimento, pode ser o ressentimento, pode ser o medo, mas existem mais coisas que podem estar te prendendo, podem estar prendendo o teu coração aqui na terra. E hoje é noite de libertação. Deus quer libertar os nossos corações nessa noite, libertar das coisas terrenas, para que o nosso coração ele possa estar focado no céu, que é isso que agrada ao Senhor. Independente de tempo de encaminhada, independente daquilo que Deus já fez na tua vida, Davi era um homem ungido por Deus, mas num determinado momento da vida dele, o coração dele estava na terra. Começa a orar a Deus, começa a clamar ao Senhor, começa a colocar o seu coração diante de Deus. Pede ao Senhor para sondar o teu coração, para ver o que tem te prendido, o que tem impedido você de fluir, o que tem impedido você de frutificar. Começa a orar, começa a fazer essa oração ao Senhor nesse momento. Meditando nessa palavra, eu lembrei de uma canção, O Jesus Se Desce, é uma canção até do nosso irmão amado aqui, Gustavo. É uma canção antiga, mas que eu creio que possa ser a nossa oração nessa noite. Eu vou pedir a você para ficar de pé, pode ficar de pé. Gustavo vai ministrar essa canção. Vamos fazer dela a nossa oração nessa noite. Do meu coração te faço um trono e desejo que te assentes, meu Senhor e Rei. Pois quero prostrado te adorar, em ti está todo o meu prazer. Cumprir teu querer é o que importa para mim. Te agradar é o que mais quero, pois reconheço que tu és Senhor, tu és soberano e eu apenas servo sou. Do meu coração te faço um trono e desejo que te assentes, meu Senhor e Rei. Pois quero prostrado te adorar, em ti está todo o meu prazer. Cumprir teu querer é o que importa para mim. Te agradar é o que mais quero, pois reconheço que tu és Senhor, tu és soberano e eu apenas servo sou. A ti eu consagro o que sou, pois quero
tu vivas em mim. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Nós vamos voltar nessa canção, amado, mas eu queria orar por pessoas aqui nessa noite. Eu queria orar por irmãos que possam, porventura, nesse momento, estar com o coração preso, seja na cobiça, seja no sentimento, seja no ressentimento, seja no medo. Eu queria orar por você nessa noite, ou qualquer outra coisa que Deus tenha ministrado ao teu coração, que esteja prendendo o seu coração aqui na terra. Mas queria orar também por pessoas que entraram aqui nesse lugar e que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Enquanto nós não entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso coração ele está totalmente preso aqui na terra. Só há um meio do nosso coração estar no céu. Esse é o primeiro passo, é entregar a vida ao Senhor, é confiar nele. A palavra diz: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós vamos voltar nessa canção. Você que já entregou sua vida a Jesus, mas que reconhece que teu coração ainda está preso a alguma dessas coisas ou a outra coisa, você vem aqui na frente. Hoje é noite de libertação. E você que ainda não entregou sua vida a Jesus, sai do teu lugar. Também é dia, é hora. A hora é hoje de você entregar a sua vida a Jesus. Do meu coração te faço um trono e desejo que te assentes, meu Senhor e Rei, pois quero prostrado te adorar. Em ti está todo o meu prazer, cumprir teu querer é o que importa para mim. Te agradar é o que mais quero, pois reconheço que tu és Senhor, tu és soberano e eu apenas servo sou. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que nos confronta, que nos anima. Obrigado pela tua palavra, Deus, que não nos deixa enganados, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou aqui nessa noite, Deus. Somos gratos a Ti, ó Pai, por cada pessoa que veio aqui na frente, por cada pessoa que reconhece nessa noite, ó Deus, que ainda tem o teu coração preso às coisas terrenas, mas que quer ser livre. E nós declaramos liberdade, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos liberdade
Nós declaramos cadeias quebradas sobre a vida de cada um aqui. Aqueles que não vieram aqui na frente também, mas que porventura ainda encontram-se presos, com o coração preso às coisas terrenas, sejam libertos nessa noite, em nome de Jesus. Pai, liberta teu povo, liberta para fluir, liberta para avançar, liberta teu povo, Pai, em nome de Jesus. Deus, segue falando, ó Deus, ao coração dessas pessoas aqui, que cada um que veio aqui na frente, Pai, possa realmente entregar totalmente o coração a Ti, e que essa seja a nossa vontade também. Todos aqui que estão ao alcance dessa palavra, que possam, Pai, buscar cada dia mais entregar totalmente o coração a Ti, que o Senhor possa fazer trono em cada coração que está nos ouvindo aqui nessa noite, seja aqui, seja através da internet, mas todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor faça trono no coração, Pai, em nome de Jesus.